Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Consulta de Bastidor Podcast, numa edição muito especial, gravado aqui em Linhares, na minha cidade. Todos os nossos pacientes, os nossos clientes passam por esse ambiente onde a gente está gravando esse podcast hoje. Hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa que eu encontro todos os dias da semana, que eu tenho o prazer de ter na minha vida como profissional, mas também como irmã. Então, vai ser uma troca bem legal, vai ser um papo de irmãos praticamente. Eu quero que vocês recebam muito bem nas casas de vocês. Marina Biancardi, seja muito bem-vinda. Bom dia, Nicola. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. E é um bate-papo de sofá mesmo, né? É um bate-papo de Literalmente. sofá, Marina. Eu vou até cruzar aqui, porque eu tô tão à vontade que eu tô quase tirando o blazer, tá? Mas eu queria que as pessoas conhecessem você um pouquinho assim como eu conheço, tá? Quem é a Marina? Da onde veio a Marina? A Marina buscou o que para chegar aonde ela chegou, onde ela está buscando chegar? Conta um pouquinho para mim. Vamos lá, eu andei um pouquinho, né? Andamos, né? Andamos. A gente sempre foi muito grudado, acho que quem está de fora talvez não saiba disso. Nós fizemos faculdade no mesmo local, em Teresópolis. Eu saí de casa muito cedo, com 16 anos já para fazer faculdade. Para o terror dos meus pais, eu tive que ser emancipada, mas correu tudo bem. Fui para São Paulo fazer especialização em dermato. Não parei por aí, continuei, me especializei em estética e aí depois mais ainda um pouquinho em tricologia. Nessa longa jornada aí foram aí 13, 14 anos de formação. E aí eu retornei para Linhares, onde é na minha cidade natal, nossa, né? Nossa. E que é um prazer estar próximo de novo da família, de casa, onde a gente sempre quis, né? O bom bater papo entre irmãos é que a gente já sabe cada defeitozinho da vida de cada um, né? Então a gente vai abordar isso um pouquinho. A gente conta também aqui derrota, tá? Mas eu queria focar um pouquinho na sua trajetória até pra gente poder inspirar as pessoas que estão vendo a gente, tá? A gente tem médicos que vão se formar, a gente tem profissionais que pensam em trabalhar com dermatologia. Me conta um pouquinho, você saiu da faculdade e foi para residência, para formação em dermatologia, correto? Correto. E dessa formação, o que compõe, o que é a dermatologia? Eu escolhi por fazer especialização em dermatologia, da qual eu cursei 3 anos de dermatologia clínica. Tinha um pouco de dermatologia cirúrgica, mas eu ainda quis aprimorar mais, então eu fiz o 4º ano em dermatologia cirúrgica. Dentre o ensino mesmo de dermatologia, a área de estética hoje em dia é muito falada e acho que é a mais procurada, mas a gente tem que lembrar que a pele é o nosso maior órgão, né? Então não dá para ser sucinto, não dá para abreviar, não dá para achar que tudo é só o envelhecimento e que a estética que é o mundo cor-de-rosas da dermato. Sabe, a gente tem que lembrar que existe um universo. Pessoas que sofrem com doenças de pele, câncer de pele, é o que mais a gente ouve, né? E que, por sinal, é muito mais comum do que a gente imagina, do que todo mundo vê e sabe por aí. Você tocou num ponto, eu quis tocar nessa questão de formação, até para a gente poder desmistificar que é só um botox, Sim, tá? sim. Ah, eu vou procurá-la porque é só um botox. Tá, você contou até que a gente estava conversando aqui mais cedo, uma história que eu achei muito interessante, até para a gente justificar essa questão da formação. O terror dos meus pacientes é que quando eles chegam no consultório, eu peço para eles tirarem a roupa. Hã? E eles falam, como assim? Mas eu só vim fazer um botox e tudo. E eu aprendi isso no meu primeiro ano de dermato, porque eu atendi uma paciente de 24 anos. Foi um dos meus primeiros botox que eu fiz, ainda estava no início da especialização. E eu fui examinada e ela falava assim, mas não precisa, né? Eu só vim fazer um botox, eu sou jovem. E aí eu fui analisando as pintas delas e eu achei o melanoma. Melanoma, só para deixar claro, é um dos cânceres de pele mais agressivo que a gente tem. Pode sim levar à morte, ele tem metástase, tem consequências graves. Por sorte, né, foi uma fase bem inicial, a gente conseguiu retirar o tumor sem sequelas, mas é só para deixar a dica de que a gente tem que olhar o órgão como um todo. O processo de envelhecimento é só um dos A gente tem que pilares. olhar ao ser humano como um todo, né? Não é só uma Exatamente. pele, não é só uma ruga na testa. E a gente vai falar um pouquinho de pulo do gato com botox, gente. Eu vou deixar até aqui, ó, para me lembrar, a produção ali me lembra que eu preciso passar para vocês a dica que ela passou aqui conversando com a produção, que é ótima, tá? Sobre botox. Depois me lembrem, fazendo favor. Marina, falando de formação, falando de qualificação e falando de botox, que é o melhor exemplo que a gente pode dar, o que a formação mostra para você
com relação a pontos de botox. Vou dar esse exemplo porque assim, você falou de algumas coisas que foram muito interessantes. A gente vê muito nessas clínicas de estética que realizam procedimentos e tudo, que são procedimentos chamados injetáveis. Começar por aí. O que é um injetável? Basicamente, é tudo que a gente está injetando no nosso organismo, né? Vamos abreviar o uso de agulhas e tá introduzindo algum componente ali, seja ele qual for. E você comentou a questão de alguns pontos de botox, como você falou, a questão do nós precisamos ver nosso paciente como um todo. Você não vê uma testa, né? Para fazer ruga. Não. Eu passei por isso quando a gente foi a primeira vez, lá atrás, quando a gente começou fazendo botox. Gente, por que ela vai fazer esse ponto aqui debaixo? Ó, eu falando aqui, dando ponto debaixo do meu nariz. Ó, falei, tá? Foi mal. Por que isso? Então, pensa assim, o seu rosto não é só uma testa, não é só uma ruga. Não faz sentido a gente tratar um pedaço de você. Da mesma forma, como você sabe que eu acredito muito que o nosso corpo também reflete na pele, né, a parte, ele demonstra na nossa pele algumas doenças de relação sistêmicas, né, internas mesmo. Eu também acredito que o processo de envelhecimento também venha desse mesmo parâmetro. Então, pensa bem, estou tratando ali seu rosto, eu vou paralisar a musculatura da sua testa. Isso vai ficar legal? Se você está cheio de pé de galinha, se você tem várias outras coisas que a gente tem que melhorar, não faz sentido eu pintar a parede sem antes passar o reboco. Não sei se eu falei certo, tá, gente? Quem mexe com engenharia aí me corrija. Daqui a pouco a gente vai falar do Irmãos à Obra, a gente vai entrar nessa questão de construção. Não, brincadeira, mas... então, assim, ver o rosto de um paciente de forma inteira, ver que ele tem ruguinhas em outros pontos e que você consegue melhorar a ação do produto. Sim, e o que você falou também da questão do Botox é utilizar melhor os produtos que a gente tem. Então, assim, o Botox, você brincou comigo, você até falou, qual seria o único procedimento injetável que você escolheria? Calma, não fala, que eu vou te perguntar isso de novo. Ah, já não acabei fala, dando bizu. Não fala. O Botox seria ele, na verdade. Eu pensei muito, mas eu brinco que é o Bombril da Dermato, quando bem feito, sabe? Não é para ficar paralisado ali, né, totalmente congelado, igual a gente tem visto, mas realmente com Botox a gente consegue arquear a sobrancelha, melhorar rugas, abrir olhar, empinar nariz, afinar rosto, melhorar o contorno. E isso também evita que você exagere em outros procedimentos, como, por exemplo, vamos dar um exemplo bem claro. Fazer um Botox na região do pescoço, eu consigo delimitar melhor aqui, ó, a região do pescoço e do rosto, evitando tanto preenchimento, por exemplo, na região da mandíbula. Então, tudo isso é complementar, sabe? Não dá para a gente olhar por um único lado. Ah, Botox é para ruga, ah, isso é para aquilo. Não, é complementar. Tudo vai acabar juntando para a gente poder fazer realmente... fazer essa moldura e fazer esse quadro principal, né? Exatamente. Eu acho que isso é importante. E buscando sempre os melhores resultados. Sim. E mais naturalidade, que eu acho que é esse o objetivo final. A gente tem muitas lendas, e daqui a pouco eu vou entrar com você em mitos e verdades, que a gente tem muita coisa para falar, mas eu queria que você falasse um pouquinho para mim da tricologia. Eu acho que é um termo que as pessoas não estão acostumadas a ouvir sobre cabelo. A gente ouve falar de pele, a gente ouve de preenchimento, a gente ouve falar sobre... fez um monte de injeçãozinha na cabeça. O que é isso? Para que serve isso? Eu vou no seu consultório e eu faço essas injeçõezinhas, gente, porque eu também fico careca, tá? Então, me ajuda bastante. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre cabelo. Então, cabelo, na verdade, é a área que a gente chama de tricologia. Hoje em dia, a gente tem a tricologia médica, né? É uma super especialidade dentro da dermato. Dermato não estuda cabelo durante a formação? Estuda, mas não é de uma forma tão aprofundada. Então, por isso que se criou a tricologia. É uma especialidade ainda relativamente nova, né? Ela estuda basicamente, como eu falei, essas doenças do couro cabeludo e cabelos, né? Que é a haste mesmo. Então, a gente consegue ter uma melhoria dos dois pontos. E aí eu vou fazer já uma chamada. Queda de cabelo não é tudo igual. Sabe, é o que eu repito para todos os meus pacientes. Não é só uma pomadinha, né? Não é só uma jujubinha, não é só uma vitamininha que vai dar conta do seu problema, sabe? Tem que ser investigado, tem que ser olhado. Cabelo é um mundo muito, muito vasto e eu falo que sou apaixonada pela tricologia mesmo. E realmente é um universo à parte, sabe?
tem sim o que ser feito. Não dá para negligenciar se existe tratamento e se existe profissionais para isso hoje em dia. Então, assim, uma coceira na cabeça pode não ser só uma coceira na cabeça. Nada é só uma coisa. Lembre sempre disso, para qualquer problema que você tiver, principalmente na sua pele. Eu já repeti isso para você algumas vezes. A nossa pele, o nosso couro cabeludo, que também é pele, tá, gente? Nada mais é do que um espelho do nosso corpo. Então, você sabe muito que eu vivo isso e eu prego muito isso, de que se as coisas não estão legais por dentro, vai refletir também por fora. Ó, convidada boa é aquela que puxa a pauta, tá, gente? Isso é bom. Vamos falar de alimentação, né? Somos um organismo como um todo. Você falou agora que é um conjunto. Eu conheço o seu trabalho, eu sei o quanto a questão alimentar, a questão de atividade física, a questão de respeitar o seu corpo, respeitar o processo de envelhecimento é importante para você. Como é que você fala a questão da alimentação? Eu vejo muito você comentando de tipos de alimento, de poder de consumo. O amendoim faz mal para a pele? Eu estou puxando aqui a dúvida já, porque já mandaram para mim aqui isso já. Tá? Aproveita e fala um pouquinho de alimentação. Coitado do amendoim, gente. Na verdade, é tudo um complexo, né? Pensa, seu corpo é um só. Se sua alimentação não tá legal, você tá cheio de alimentos inflamatórios ali, de ingesta, você bebe, você fuma, você não dorme bem, você é mega estressado. Desculpa, você pode usar o creme caro que for, fazer o procedimento caro que for, você pode investir o que você quiser, a conta não fecha. Eu brinco às vezes que eu falo que é igual pesar na nutricionista, sabe? Você até me zoa às vezes disso. Sim. Então, assim, é aquela história, você precisa estar sempre ajustando. Se você está tirando demais, se você está detonando o seu organismo, como que você quer que seu espelho, a única coisa que você está mostrando de fato, vai estar legal? Ele só está refletindo o que está dentro. Então, assim, tudo isso tem que estar junto. Ah, Marina, mas como é que você controla o estresse? Se você descobrir, me conta. Tá? Não, eu também quero É uma ajuda, busca diária de tentar ir equilibrando e jogando os pratinhos, né? E organizando a vida de acordo com isso. Mas tudo isso tem que estar interligado. Uma informação importante, que é bem a linha que você trabalha e que eu acho super interessante, nas universidades americanas, por exemplo, já se tem uma matéria que chama-se neuroendócrino psicodermato, que já coloca o imuno junto, para falar que o quê? Parte de endocrinologia, nutrição, o que você pensa e o que você consome tem interferência na sua vida imunológica e na sua pele. E isso é muito legal, você falando isso, porque a maioria das reações que eu vejo no dia a dia no consultório é assim, quando eu pergunto, tá, e parece até aquela propaganda do iogurte, né? Vocês vão lembrar qual é. E como vai ser o intestino? Daí o paciente fica, opa, mas eu não estava na dermato, sabe? E aí eu tenho que dar todo o contexto do porquê que eu estou perguntando do intestino. O que o intestino tem a ver com tudo isso? E é isso que você falou, o intestino é nosso segundo cérebro. Se ele não está funcionando, nada vai funcionar. Então, assim, a gente está aqui falando de dermato, sim, mas o corpo é um só. Sim, a gente está falando de um organismo que não é uma pele de testa. Exatamente. Tá? Eu vou resumir dessa forma que eu acho que fica melhor. Isso também com relação à imunologia. Imunologia, gente, são os problemas relacionados ao sistema de defesa do nosso corpo, tá? Você percebe muitas doenças emocionais que se refletem na pele. E eu tô falando de doença, eu tô falando de dermatologia pura, na essência, sim, né? Sim. Você percebeu que isso mudou? Mudou o perfil do paciente de dermatologia? Porque as pessoas falam tanto de estética, que cansa um pouco até. Sim, e eu percebi também, principalmente pós-pandemia, né? Que a gente sabe que teve uma mudança muito grande de tudo, né? Não vou me estender, nem me delongar nesse assunto, mas o nosso sistema imune, ele tá um pouco sucateado, digamos assim. Então, eu acho que você também tem visto um pouco mais de reações autoimunes, muito mais exacerbadas do que a gente tinha visto antes. Sim. Eu tenho visto muito mais doenças autoimunes, principalmente de cabelo, que não eram tão comuns antes, que estão muito mais frequentes. Então, aquela coceirinha tem algo por trás e algo mais profundo. Exatamente, exatamente. Nunca é só uma coceira. Interessante, isso é bem interessante. Marina, eu queria que a gente comentasse um pouquinho a respeito de uma ação que começou de uma forma até engraçada, que foi o Irmãos à Obra, tá? Que não é um modelo de construção, gente. Irmãos à Obra é porque a gente é irmão
e uma determinada paciente ia casar. Ela era noiva. Vai, conta você, porque Além de paciente, ela é uma grande amiga nossa, ela era noiva e faltavam poucos meses para o casamento. E ela resolveu que ela queria... Faltavam o quê? 6 meses? 4 Faltavam meses? 4 meses para o casamento dela. E ela virou pra gente um dia, sentada em casa, conversando. Ela falou assim, ai, vocês podiam me deixar linda pro casamento. E a gente, bora, dá tempo. Dá tempo. Aí a gente sentou e viu o que a gente ia fazer. Porque a gente tinha um time, a gente tinha um tempo para isso. E a gente tem que lembrar que existe o tempo de recuperação pós-cirúrgica e tudo. E ela operou nesse meio tempo. Fizemos os procedimentos de face, fizemos procedimentos de cicatriz, melhoramos pele. E assim, e foi muito legal que ela que apelidou isso de Irmãos à Obra. Foi ela que deu o nome, porque de verdade. foi uma força-tarefa mesmo. E depois dela vieram tantas outras noivas. E foi muito engraçado. Foi uma coisa que a gente não esperava e que teve um resultado muito bom. E que, na verdade, só reflete aquilo que a gente fala nos nossos vídeos direto. Alinhar o procedimento estético da cirurgia plástica com a dermatologia. Tratar de dentro para fora, tratar a qualidade, tirar a flacidez. Então, é um empenho conjunto. E assim, a gente tem que lembrar que tudo que a gente faz tem uma consequência, né? Então, vamos lá. É quase, você provoca, eu trato, né? Mas vamos lá. Você fez uma cirurgia plástica, consequentemente, com estresse cirúrgico, né? O paciente vai ter uma queda de cabelo. Então, ele vai precisar melhorar esse cabelo pós-operatório. Além disso, tem a questão da cicatriz. Tem a questão da... operou uma face. Tá, mas e a pele, né? Tem que melhorar. Então, assim... Precisa limpar a piscina. Exatamente. A gente construiu uma piscina e agora a gente precisa limpar a água, limpar o azulejo, tá tratando isso. Então, a manutenção dos resultados é tão importante quanto construir a piscina. E é o que você sempre me ouve falar. Nunca é um único procedimento. Nunca é. Vamos entrar em procedimento, então? Porque as pessoas que nos ouvem querem saber, querem tirar algumas dúvidas com a gente. Marina, primeira coisa, eu queria que você... falasse pra gente, o que é, você já falou de injetáveis, perfeito, o que é preenchedor? Rapidinho, porque eu tenho que esgotar muito assunto com você. Vamos lá, existem vários tipos de preenchedores, os mais comuns que a gente usa é o ácido hialurônico, né? É o mais seguro também. Ele basicamente serve para volume, tá? E reestruturação de algumas estruturas mesmo que a gente vai perdendo durante o processo de envelhecimento. Então, ele sustenta e volumiza. Isso. Basicamente. Beleza, vamos lá. Vamos falar de exagero, já que a gente está falando de ácido hialurônico. Polêmico. Então, polêmico. E eu vou falar na primeira temporada, o Gabriel, que você conhece, Gabriel Leal, dermatologista também, fez uma formação no Azulay, maravilhoso, um cara excepcional e que eu acho que tem muita prudência igual você, tá? Que sempre ele colocou até uma definição que é a demonização facial, que agora está se fazendo, não são as formas de bolo. Todo mundo virou forma, né? Rostos quadrados, muito marcados. Bastante região malar, né? Malar é isso aqui, tá, gente? Bochecha. É isso aqui, ó, bochechinha alta, tá? Para quem tá ouvindo a gente. Conta pra mim por que dos excessos, falta de formação, receita de bolo... Todo mundo faz a mesma coisa porque todo mundo tem um padrão de beleza. Eu adoro quando você usa aquela expressão do macaco bem treinado. Macaco bem treinado. E aí você acaba que você não está avaliando o ser humano que está ali por trás. E aí a gente tem que entender algumas coisas disso, tá? Vou ser bem breve, mas eu acho que é importante dizer que o processo de envelhecimento, ele ocorre em vários níveis. Às vezes eu comparo para os pacientes coisas bobas. Então, assim, pensa que enquanto você vai envelhecendo, é como se fosse uma roupa no cabide, tá? O cabide vai encolhendo, a roupa vai ficando larga. Tá, adianta eu ir lá encher de preenchedor, o rosto ficar cada vez mais largo? Os rostinhos de travesseiro que a gente vê. E só para deixar claro, eu não sou contra preenchimento, eu amo, eu tenho, Nicola tem, e acho que metade daqui também. Isso. É maravilhoso, só que assim, é complementar, ele não é para ficar enchendo buracos que foram perdidos. Quando sabe? você ouve que utilizaram 30 seringas de uma vez só, você quase... É esse rostinho, tá, gente, que vocês vão ver. Tá? Melhor parar, né? Só vou fazer uma observação. Sim. 30 seringas é muito, Marina? Depende. Depende quem faz, depende em quanto tempo isso foi feito. Olha que parênteses legal. Depende quando foi colocado, depende da idade do paciente, depende o que tinha, do que queria. Então, assim, depende. Então, não existe um padrão. Essa história de 30 é muito... o que a gente tem visto, muito exagero. Ponto. Isso aí acho que é unânime, né? Mas padrões sempre existiram na sociedade.
todo mundo vai lembrar da época que a sobrancelha era moda fina. Agora é moda grossa. Eu li ontem à noite que agora a moda é fina de novo. Quero saber quem vai tirar. Mas, então, assim, eu acho que as pessoas também têm que buscar dentro delas um pouco mais de essência. Sabe? Quem sou eu, o que eu busco, o que eu quero aparentar para a sociedade. Então, assim, eu falo isso porque eu atendo muitas meninas, às vezes, que querem se colocar no mercado de trabalho, mas que tem um rostinho muito jovial, sabe? E que com alguns pontinhos de ácido hialurônico a gente consegue, sim, trazer um pouco mais de maturidade para aquele rosto. A Maria Joana comentou no primeira temporada exatamente isso. Ela precisava fazer... Maria Joana, atriz, que participa do Dança e tudo, teve com a gente na primeira temporada. E ela comentou exatamente isso. Que ela precisava ter uma aparência um pouquinho mais madura para um determinado personagem. Ela não queria procedimentos definitivos. Ela é médica, a Bianca é a médica dela. E eu gosto de deixar muito claro. Bianca maravilhosa, minha amiga pessoal. E ela comentou a respeito de como você consegue modificar a aparência de um rosto de forma sutil, mas dando essa aparência mais para o mercado de trabalho, para uma seriedade maior. E também o contrário, né? Sim, sim. Meninas jovens que estavam comentando das sobrancelhas, né? Sim, muito sim. altas. A gente vê muitas distorções mesmo, principalmente lábio, né? Às vezes eu tenho pacientes, não preencher lábio não de jeito nenhum, porque já imagina que é aquela boca enorme e tudo. E eu acho que também a gente tem que lembrar da parte funcional do paciente. Não é só o que é bonito e o que não é. A gente não está julgando só isso, a gente tem que julgar que tem que funcionar. A boca, ela serve para quê? Né? Então, assim, adianta eu ter um lábio lindo, maravilhoso, mas que quando eu vou sorrir, meu dente nem aparece, porque botou tanto que nem dá para ver o dente. Ou então, sabe, tudo isso tem que ser avaliado, sabe? Não adianta, por isso que eu falei, macaco bem treinado, né? Que é o que a gente fala, fazer, a gente fala injetar do macaco é fácil. bem treinado, porque assim, na minha profissão e na profissão da Marina, que tem muitos injetáveis, que tem muitos procedimentos, muitos procedimentos que são técnicos, que são basicamente execução, a gente esquece que existe uma preparação antes, que existe uma conduta de acompanhamento depois, mas se a gente for pegar somente o ato cirúrgico e o ato do procedimento, macaco bem treinado faz muito melhor do que nós dois juntos. Ou seja, se você fizer isso todos os dias da semana e só fizer isso, provavelmente vai sair um resultado perfeito. Mas a Marina já tocou no ponto. Será que é realmente a gente só fazer uma injeçãozinha na testa? Será que não é melhor a gente ver um conjunto por trás, a gente tratar realmente saúde, pensando em envelhecimento? Então, são esses pontos que a gente coloca com relação ao macaco bem treinado, faz bem feito. Eu vou fazer um adendo só assim, é tratar um ser humano. Perfeito. Acho que ver esse um o ser ponto. humano, né? E eu acho que é muito importante a gente ressaltar que a gente está até brincando que qualquer um faz, mas são procedimentos sérios, são procedimentos que têm riscos e riscos sérios que a gente vê na mídia e são reais, tá? Então tem que ser feito por profissionais habilitados. Risco todo mundo corre, eu corro, Nicola corre, com todos os outros profissionais pode ter a formação que for, mas a questão sabe tratar? Vai resolver o problema do paciente e o melhor, tem que ser na hora. Não dá para esperar. Os riscos desses procedimentos são imediatos. Marina, você falou da sua formação e você falou com relação a sair de uma cidade de interior, que é Teresópolis, que é uma cidade interior da região serrana do estado do Rio de Janeiro, para quem não conhece, que mesmo tendo influência do Rio de Janeiro capital, é uma cidade de interior que tem as mesmas características de Linhares, por exemplo, que é a cidade onde você atua. Então você fez a transição de Teresópolis para São Paulo para Linhares. Posso perguntar por quê? Acho que é a única pergunta de vida pessoal que eu vou fazer aqui. Por que você fez isso? Eu sempre quis. A capital não é tão melhor, gente, não? A capital é tão melhor, eu morro de saudade de São Paulo, eu amo São Paulo, tinha uma vida muito estável lá, tinha uma vida feliz, mas eu falei esse feliz até pausado, porque na verdade é exatamente esse ponto de que eu falei antes, qualidade de vida. Então, assim, para mim faz toda a diferença estar próximo da minha família, para mim faz toda a diferença em 10 minutos conseguir estar em casa e não 3 horas agarrada num trânsito. Faz diferença para mim conseguir encontrar meus amigos num café no meio da tarde, despretensioso. Então, para mim, isso é qualidade de vida. E o que você sentiu de diferença com relação a tecnologias, a avanços? Você sente essa diferença do interior para a capital? Ou não só na rapidez? Que a gente estava conversando isso bastante, né, antes de começar aqui. Eu acho que primeiro a questão da rapidez,
Segundo, a questão do budget do paciente. A gente Do sabe que, que irmã? a questão do ticket, Do- né? Gente, do quanto ticket é o esse quanto o paciente está disposto a gastar. investir, porque não é gasto, é investimento, tá? Isso, querendo ou não, é uma coisa que pesa, porque a gente pensa numa cidade como São Paulo, a renda é muito mais alta, então, consequentemente, os pacientes também investem muito mais nisso. Então, são perfis de pacientes diferentes que buscam coisas muito diferentes. Então, eu vou dar um exemplo. Aqui as pessoas não se incomodam tanto se ficar um roxo, se ficar uma semana em casa por um procedimento, por exemplo, o polêmico fenol. Mas... Vamos entrar no fenol em mitos e verdades, tá? Pera um pouquinho, segura aí, segura. Mas em São Paulo não, as pessoas querem sair do consultório maravilhosas para já estar indo trabalhar em seguida, porque a vida é assim, é corrida. Qual o termo que vocês usam? É a renovação, né? O tempo de espera, o tempo de pós-operatório? Sim, esse tempo do pós mesmo, né? A gente tem que... E alguns procedimentos a gente precisa respeitar, não tem jeito. Então, por isso eu acredito que tecnologia é muito mais comum também numa cidade maior, sabe? Até mesmo a procura por isso. Porque às vezes os pacientes preferem até mesmo investir mais para não ter esse downtime, né? Essa perda de tempo do pós, sabe? Marina, vamos entrar em mitos e verdades, porque já mandaram da rede social. Gabi, faz isso pra mim, pega um café. Eu preciso começar mitos e verdades, eu preciso de um café, gente. Tomo café o dia inteiro, vocês sabem disso, e aqui também não é diferente. Tá? Marina, aceita um café? Não. Não? Vamos falar de mitos e verdades? Vamos começar com cabelo. Já que, mandaram muita pergunta de cabelo. Quem mais? Mandaram pergunta, de homem. Ó, tem homem interagindo com a gente aqui, coisa boa. Vamos lá. Vamos começar com cabelo, tá? Eu não posso falar o nome da jujubinha, mas todo mundo sabe que é aquela bebida, tá? Que a gente tomava antigamente, tá? Tipo um gummy, tá? Não posso falar esse nome aqui. Então, essa jujubinha que faz crescer cabelo, que todo mundo lê na internet, dá certo? Eu vou dizer antes de falar como dermato, eu vou falar como consumidora. Eu acho que quando vocês vão consumir alguma coisa, eu acho que é importante vocês terem um mínimo de noção do que é biologicamente possível. Então, vamos começar a raciocinar. Qual a lógica de um cabelo, e se você olhar aqueles antes e depois que eles mostram lá, né, em 20 dias o cabelo cresceu 4 centímetros. Gente, isso não tem como. Quanto tempo demora um cabelo para crescer? Rápido? Basicamente 1 centímetro ao mês. 1 centímetro ao mês, lembrando que tem a fase dele... Mas calma que a gente está arredondando, né? Ah, isso, perfeito. Mas assim, outro ponto bem importante, a hipervitaminose, ou seja, o excesso de vitaminas, que é o que contém nesses monte de polivitamínicos. Então essa jujuba tem vitamina. Jujubas e enfim, tá? Faz muito mais mal do que falta. Então, assim, cuidado com o que vocês tomem, né? Porque, é só uma jujubinha, não faz mal. Eu já tive pacientes que comer 15 jujubas no dia porque queria comer doce e achou legal e estava comendo. E achou que era nutritivo. E assim, no final gerou mais dano por isso do que a resolução. Se você quer, eu falo muito também uma coisa, produto caro é aquele que você usa errado ou aquele que você não usa. Então, assim, ao invés de você investir dinheiro com isso, vamos pensar por outro lado. Sabe? Às vezes é melhor você ficar quietinho um pouquinho, esperar e procurar um médico, enfim, se manter o quadro de queda, por exemplo, que é o que mais acontece nesses pacientes que procuram essas jujubinhas, do que você ficar apelando para fórmulas mágicas que não existem. Igual creme anti-rugas, anti-celulite, anti-flacidez. Nossa, o Gabriel comentou isso agora há pouco. Creme nenhum consegue penetrar o suficiente para fazer esse milagre todo, quem dera, tá? Então, assim, não caiam no conto do vigário, sabe? Então... Isso eu tô falando como consumidora. Vocês têm que se alertar para o que é biologicamente possível. É impossível. Por que o creme... Marina, mas eu uso creme de flacidez e eu acho que resolve. Legal, continuo usando, mas eu vou te contar, o que está resolvendo é só uma ilusão óptica, só porque a pele está hidratada. E o que está resolvendo é dieta, atividade física e perda de peso. Você sabe que eu sempre falo isso, né? Isso não eu tem tentei receita poupar mágica, isso. gente. É perda de peso, boa alimentação, e isso faz diminuir celulite. Ó, respondendo a perguntinha que mandaram aqui. Creme à base de cafeína, maior do que 6%, faz efeito para celulite?
volto a dizer, aumenta a circulação local e tudo, mas não tem o poder de penetrar lá na gordura e diminuir a inflamação, que é o que causa celulite. Ela tá lá dentro, ela é profunda. Então, se não perder peso, não melhorar a alimentação, não fizer atividade física, vai continuar passando creme a vida toda. Exatamente, vai melhorar a pele, hidratação. Nada, qualquer nada outro além. creme resolveria. Vamos falar de cabelo ainda. Eu preciso saber se o óleo de coco exposto ao sol faz o cabelo hidratar. Ao sol? Ao sol. Desculpa. Ela mandou aqui, óleo de coco exposto Não é ao pra sol. fritar, gente. Usa Óleo de só na coco é frigideira, é culinário, tá? Quer passar no cabelo? Escolhe um muito bom, extra virgem e tal, e usa só pra umectação, mas não vai no sol. Não, Pelo no sol amor não de pode. Deus. Eu acho que ela colocou, tipo, aquecer, entendeu? Alguma coisa Não. nesse sentido. Não. Não, não rola. Tem produtos já hoje em dia. Já chegamos Não tem necessidade. de passar, né? Tá ótimo. Boné. Boné faz cair cabelo. Essa é a pergunta do homem que mandou, que tava ali, né? Obrigado. Essa história do boné é engraçada porque muitas crianças crescem e adolescentes, principalmente, que usam muito boné, tem essa dúvida. Não é o boné que faz cair cabelo. O que acontece na maior parte das vezes é que os homens botam boné com o cabelo molhado. E também nunca higienizam aquele boné. Então, pensa aquele adolescente que tá com aquele boné ali há meses, né? Você já sabe que é assim. Fora isso, ele vai botar aquele cabelo molhado. Tudo que abafa muito o couro cabeludo, que mantém ele quentinho, úmido, aumenta a proliferação de fungo. Isso causa uma coisa que a gente conhece muito como dermatite seborreica, que nada mais é, São a as grosso casquinhas. modo, que a caspa. Tá? E vai caindo casquinha. Só que a caspa, como é chamado popularmente, às vezes você nem vê essa descamação, mas a inflamação está ali ao redor do folículo, que é a casinha do pelo. Então, sim, a dermatite faz cair cabelo. É uma consequência então, dela. pode estar caindo e a balinha de jujuba, que vai botar vitamina pra dentro, vai adiantar nada, porque tem um fungo. Exatamente. Entendi. A gente voltou na balinha de jujuba. Ela não nos deixa em paz, gente. A balinha de jujuba é um caos na nossa vida, tá? Já que você entrou na polêmica fenol, tá muito em alta, eu não tenho como colocar aqui como mito e verdade. O fenol é o melhor tratamento para pele envelhecida. O fenol, polêmico, né? O fenol é polêmico. O fenol é um tratamento muito... O que é o fenol, Marina? Vamos lá, o fenol é um peeling profundo, onde a gente atinge camadas da derme profunda mesmo. Então, a gente perde, né? A gente retira, basicamente, muitas camadas da pele. Falando bem, de uma forma bem grosseira simples, e acessível para quem está vendo a gente. Então, assim, entenda, o fenol é ótimo. Porém, não é para todo mundo. Não pode ser feito por qualquer um. E eu falo esse não pode, enfatizando muito, porque é um procedimento extremamente delicado, que tem seus riscos, assim como qualquer outro, e que deve ter uma cautela maior, sabe? O que eu tenho visto, às vezes, é paciente com fototipos que não são indicações de fenol. Fototipo, gente, é a cor da pele, tá? Fototipo é a cor da pele, o grau que ela bronzeia, tá? Que isso tem a ver também com grau de exposição ao sol, aquela pessoa que só toma sol e fica vermelhinha, por que um bronzeia e outro não? Isso é classificado dentro de um fototipo. O fenol não pode ser feito em fototipos altos, pelo contrário, são fototipos muito baixos. Então, a grosso modo, que fototipo seria? Branco, branquinho, branquelo. Sabe? Eu brinco resumo, assim. É isso. É isso. É o lourinho do olho azul. É a pessoa mais branca que eu e você, tá? Benefícios são que inúmeros. Que é uma população muito restrita, muito pouco. A gente tem uma miscigenação, tem uma mistura muito bonita, sabe? Exatamente. E aí eu acho que um outro ponto importante. O pós do fenol é um pós muito doloroso, né? E também exige certos cuidados após. Então, o paciente tem que tomar muito cuidado com o sol, porque como é um peeling muito profundo, você retirou muito da pele, tem mais risco de câncer de pele ali no local. Importante, gente, dica então, de assim, saúde, Marina, do fenol. Marina, ainda prefiro outros procedimentos ao fenol. Tenho indicações de fenol no consultório, gosto muito dos resultados, sempre encaminho, hoje em dia não faço, mas... não é para qualquer um. Acho que é muito importante dizer isso. Eu comentei do fenol porque o Gabriel colocou como um procedimento que ele gosta. Mas eu conhecendo você e o Gabriel, vocês são muito prudentes. Então a indicação dele, ele colocou isso bem legal na primeira temporada, que foi a questão da indicação do paciente para fenol. A gente já falou de alimentação e pele, que foi a dúvida da colega, como eu preciso correr no tempo, porque tem tanta dúvida que mandaram outras aqui. Raspar
raspar o pelo com gilete engrossa, é Não. verdade? Não, você só tem a sensação de que ele está mais grosso porque você está retirando o pelo de cima e não da raiz. Então, quando o pelo cresce, ele cresce mais fininha a pontinha, certo? Então, é só essa sensação de que ele está mais grosso, mas ele não engrossa de fato. Joia. Mega Hair, não sei por que mandou isso pra mim. O que tem o Mega Hair? Mega Hair é o caos da dermatologia e da tricologia, né? Gente, Minhas hot pacientes topic que me aqui. ouçam, elas sabem. Mas, assim, o Mega Hair, ele pode fazer por conta da tração contínua. Por ele puxar o tempo todo. Exatamente, tem um pezinho ali, né? Puxando o seu cabelo. Aquilo pode fazer uma inflamação crônica no folículo, né? A casinha do pelo. Esse folículo para de produzir pelo a longo prazo e, em resumo, pode causar uma alopecia de tração, que pode, sim, a maioria das vezes, ser definitiva. Ou seja, um buraco sem cabelo, tá? Ó, a gente já falou de creme anti-ruga, shampoo anti-queda. Que mais que não funciona? Milagre em gel também não funciona. Não, brincadeira. Mas eu queria falar com você, a outra que mandaram aqui foi bucha vegetal, e essa é uma dúvida que fui eu quem mandou, porque eu particularmente gosto de bucha vegetal, Porque apesar você da fica Marina bravo arrancar que eu dos jogo banheiros da casa. eu sempre entro nos banheiros da casa inteira e saio jogando fora as buchas. Bucha arranca a pele. Entendam, você fica limpinho porque você está arrancando a pele. Então, pensa se eu esfregar uma lixa na parede, é a mesma coisa que eu esfregar uma bucha em mim, independente de se é uma esponja, um paninho, uma bucha vegetal, que é a pior de todos, é a lixa mais grossa. Então, assim, não dá para usar bucha. Nossa, Isso me só sinto vai tão causar... limpo. Porque você está arrancando pele, não tem como ficar sujo mesmo. Acho que é isso, né? Já que você falou de limpeza, sabonete, dica. Sabonete. Procure sabonetes mais hidratantes, principalmente agora no inverno, que a nossa pele tende a ficar mais desidratada e também por conta mesmo do uso maior de banhos quentes, né? Que também acaba desidratando mais a pele. Gente, vocês têm alguma dúvida ali? A outra estava perguntando ali atrás. Não, né? Tá. Respondeu da alimentação, né? Tá joia. Marina, pra gente terminar, a produção já gritou aqui no ouvido que tá terminando, a gente precisa encerrar. Me fala uma coisa. 3 itens essenciais para um dermatologista. Eu falo que o arroz com feijão bem feito é muito melhor do que qualquer outra coisa. Eu sigo uma dermatologia sem frescura, sabe? O que é isso, basicamente? Faça o que der para fazer bem feito. Não adianta a gente criar os 10 passos coreanos, não sei o que não se cabe na sua rotina. Então, assim, o que é importante? Vamos lá. Lavar o rosto com um bom sabonete apropriado para sua pele. Um hidratante, tá? E o mínimo aí que seja também, óbvio, como eu te disse, apropriado para sua pele. E protetor solar, claro que eu não posso deixar de falar isso. Dica, protetor solar é tudo igual? Já que é mito e verdade, eu vou terminar com essa mito e verdade. Protetor solar é tudo igual. Pacientes com mancha, só para ser bem breve, é melhor que use protetor com cor ou um protetor branco e a base por cima para poder fazer um bloqueio maior das luzes azuis, que são as luzes do teto, computador, celular. E com relação à quantidade, o fator de proteção, muda? Posso usar um 20, posso usar um 30, posso usar um 50, é tudo igual? Muda, depende também da indicação do seu tom de pele. Mas, de um modo geral, optar por fatores acima de 30. No rosto ou no rosto corpo? e no corpo, tá? Principalmente se fosse expor ao sol. E o mais importante do que você pensar, se você está usando um protetor 30, 60, 100, é reaplicar ao longo do dia, sabe? Não adianta você passar de manhã e achar que até 10 da noite você está protegido do sol, porque você não está. Então, esse é o maior dica que eu posso dar. Reaplique. E existem várias formas de reaplicar hoje em dia. Pode ser com o pó, tá? Pode ser em spray, pode ser o próprio protetor. São maneiras mais fáceis e que a gente consegue encaixar na rotina de cada um. Eu pulei essa dúvida, tinha essa dúvida aqui. Pó, base com protetor é igual o protetor normal? Eu acho que a dúvida era o contrário. Protetor com base, protetor, isso. Existem as maquiagens que tem escrito, né, FPS tanto, e aí não é a mesma coisa que um protetor com base, são coisas diferentes. É melhor você optar, como eu falei, por usar um protetor com base, ou você opta por usar um protetor e depois uma base por cima. Aquele fator de proteção que tem nas maquiagens não são fatores de proteção que a gente... Vou ser bem rápida, mas leve em consideração como proteção mesmo ao sol.
Entendi. Marina, tinha uma dúvida aqui, mas eu não sei nem como que eu vou fazer ela para você, tá? Eu vou tentar aqui. Ela perguntou qual o problema de fazer 30 ampolas de uma vez. Eu vou aproveitar esse de uma vez porque eu achei interessante. Fala para mim, qual que é o problema? Eu acredito muito que o pavê. Eu esqueci. Não, o pavê. Lembra que a gente tinha comentado depois que você faz uma construção de pavê? Que, na verdade, quando você acredita... Pode voltar, a gente corta. Não tem problema nenhum, não. Pode voltar, você vai falar do modelo de construção em pavê. Marina, quando a gente... Eu vou responder a pergunta aqui dela, mas para a gente poder encerrar realmente. Por que eu não posso fazer... Posso? Pode, mas deixa eu primeiro fazer a pergunta, fica tranquila. Por que a gente não falar pode... que a gente estava falando ontem. Do quê? O imediatismo. Sim, tá, lembrei a palavra já. Por que Marina, uma dúvida, tá? É a última, eu prometo, não puxa minha orelha, tá? Por que a gente não pode fazer 30 ampolas... Ela colocou 30 aqui, tá? Eu peguei o exemplo do 30. De uma vez. Poder, até pode. Mas aí acho que a gente tem que lembrar algumas coisas, tá? Que foi o que a gente falou antes. Não adianta eu querer... Pensa quando você vai fazer um pavê, né? Que eu sempre faço esse comparativo. Você tem que fazer o creminho, botar para gelar, bota o biscoito, faz o creminho, bota para gelar. Esse tempo do descanso é importante. Esse imediatismo das pessoas... Senão o pavê vira sopa, né? Exatamente, não fica camadas. Então, esse imediatismo que a gente tem visto hoje em dia das pessoas por resultados, né, fere a naturalidade. Então, isso não fica legal. Você falou uma frase de naturalidade que eu gosto muito com relação ao imediatismo. Eu achei muito interessante. Eu queria que você colocasse para quem nos ouve. O imediatismo fere a naturalidade. Gente, isso é fundamental. Tenham calma. Acreditem no processo. Vocês não envelheceram do dia para a noite. Então, acredite que você não vai reverter isso em 5 horas, em 1 hora no consultório médico. E se for reverter, vai virar sopa. Virar sopa significa que a Marina tem uma série de tipos de ácido hialurônico, tipos de preenchedor, que vão desde gordura até ácido hialurônico, enfim. E que tem, na verdade, o que a gente chama de gramatura, né, de crosslinking. Não posso usar esse termo porque as pessoas não vão entender. Mas tem, na verdade, uma força, né? Para fazer uma camada mais durinha e uma camada mais molinha. É a história do pavê, literalmente. Então a gente tem que construir as camadas. Perfeito. Marina, eu sei como te encontrar, né? Porque eu te vejo quase todos os dias. Mas eu queria que você comentasse com as pessoas como é que elas conseguem te encontrar, tirar dúvidas com você, tá falando um pouquinho com você, um pouquinho mais. Vai ser um prazer. Pode entrar no Instagram, Marina F. Biancardi. Tem o link lá também, direto de contato também do consultório, onde dá para ter um fácil acesso a mim. Última dica, qual a dica que você dá para as pacientes que estão nos ouvindo? Nós temos muitas pacientes ouvindo a gente, muita gente que acompanha a gente nos cortes. Fala para mim, qual dica? Uma dica da dermato, tipo dica da Nutri, sabe? Vamos lá, o clássico, use filtro solar e, por favor, não durma de maquiagem. Gente, ó, tá dado o recado. Marina, muito obrigado. Foi ótimo ter você aqui no consulta. Eu amei, obrigada. Gostou? Continuamos no sofá de casa. Continuamos no sofá de casa, gente, porque eu vou ouvir muito aquilo que eu deveria ter perguntado, as dúvidas que não surgiram aqui, tá? Mas eu prometo que eu trago ela aqui de volta só pro Tira Dúvidas, pode ser? Gente, muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Obrigado.